o grau de inevitabilidade da poesia em nossa existência? Será a poesia o entremeio entre o não ser e o ser? Será a poesia um dos entremeios ou até mesmo uma das camadas ontológicas no que diz respeito ao ser? Há muitas noções, há muitas elucubrações a respeito. Tomaremos agora uma de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer trabalhava com a noção de hierarquia das artes, a poesia enquanto uma arte que trafega na simbologia, que trafega na metáfora e, portanto, em figuras que competem à própria construção da linguagem e da racionalidade, torna-se uma mediação que não é totalmente despropositada, mas ainda assim uma mediação. Ela não toca exatamente face a face no que Schopenhauer chama de ser, que possui completa correspondência com a vontade, que é simplesmente o querer viver que se torna cada vez mais premente nos sujeitos, através do seu grau de complexidade e até mesmo nos graus mais baixos da animalidade, ou até mesmo da vida, tomando uma concepção mais geral. Então a poesia, ela possui um aspecto muito importante, que é a imaginação. Ela permite, através das imagens que são confabuladas, que são plasmadas, simplesmente admitir uma transparência maior, uma legitimidade quanto à proximidade com o ser. A arte, portanto, ela se torna um aspecto fulcral, que é o que aproxima, o aspecto característico do gênio, ou seja, aquele que cria a arte, que possui uma certa noção de esquematização ontológica um pouco orientada ainda mais para a transparência do ser, pela arte ainda mais vivaz. Então essa vivacidade se dá justamente pelo grau de menor participação do princípio de razão e por implicação do princípio de individuação. Essa segregação entre os seres, quanto mais próxima da generalidade, mais contundente quanto ao nível do ser, a arte se torna. É, portanto, compreensível que a música se torne a arte mais excelsa. Claro, uma vez que a música sendo tomada enquanto um instrumental. No momento em que se compõe uma letra, já se codifica e, portanto, se constrói uma certa mediação entre o ser e esse sujeito. Algo interessante também é que, no momento em que estamos olhando, contemplando e nos introjetando em uma poesia, podemos simplesmente nos esvair no que diz respeito à própria instancialidade, e com isso toda a nossa individualidade se esboroa. Nesse momento, nesse pequeno facho temporal, conseguimos sair do tempo, entre aspas, conseguimos sentir o ser, conseguimos ser. E a poesia, dentro de um desses degraus hierárquicos, ela se torna importantíssima, embora tenha esse obstáculo da racionalidade posta pela linguagem que se codifica e se individua. Ainda assim ela trabalha com as imagens, ela se forja com as formas que as ideias conseguem plasmar. Então, embora tenha essa mediação da ideia que se aproxima do ser, ainda assim ela consegue encontrar essa natureza tão conspícua, tão natural e tão espontânea. Então nós vemos algumas noções bem interessantes. Primeiro, a noção de gênio, que é essa noção justamente que implica esses atributos, essa aproximação e facilidade de acessar as ideias, isto é, os arquétipos.
as formas, muito similares às formas platônicas, mas com diferenças importantes. E, mais precisamente, quando se ultrapassa esse nível em que o próprio princípio de razão e de individuação não competem mais, torna-se face a face e o sujeito não mais se constitui, ele se esboroa. Trata-se de uma experiência muito interessante e que até certo ponto podemos tomar como símile a uma ideia de experiência espiritual, mas nesse caso é uma experiência puramente estética e, ainda mais pontualmente falando, uma experiência metafísica. Parece bem interessante isso, até porque a poesia ela possui um certo propósito educativo. Ela toma esses arquétipos, especialmente a figura do homem, a concepção, a noção, que pode até ser estudada na antropologia, a própria noção de homem. E quanto mais, como eu posso dizer, figurada, quanto mais espontânea, quanto mais tomada pela própria genialidade, mais instantânea consegue ser essa aproximação com o ser por essa experiência. Outro ponto interessante, e agora comentando um pouco sobre Platão, já que comentei anteriormente a respeito da possibilidade ontológica da grande importância, né, da poesia, é que Platão ele não anula a poesia e tampouco a arte. Evidentemente, Platão ele trabalha com a noção de camadas da verdade, isto é, camadas ontológicas. Há camadas que se aproximam mais do ser e outras que se afastam mais. Algumas tornam ele mais nítido, outras, no entanto, se afastam e deixam um pouco nublada a noção de ser, a noção da própria realidade. Trata-se de um breve comentário a respeito, mas que é importante. E essa acepção de Platão pode ser encontrada na alegoria da caverna, em que esses níveis de ser são facilmente identificáveis. Agora, comparando, ou melhor, estipulando mais ou menos os parâmetros referenciais desses dois autores, observamos, deste modo, o quão importante se torna a poesia a nível metafísico, não apenas como uma ideia que possa ser estipulada dentro de um panorama puramente social, um panorama puramente antropológico, mas, acima de tudo, metafísico. O que possibilita adentrarmos nos fundamentos do belo e, contemporaneamente falando, nas próprias vicissitudes da feiura, que se tornou um conceito muito estudado na contemporaneidade. Mas, acima de tudo, não podemos deixar de atrelar, de cozer uma teia inseparável entre o ser, a metafísica e a própria arte, a própria beleza, que é encarnada, que é formatada pela arte. E a poesia, sendo uma das artes mais primaciais, possui não um serviço social, mas uma emanação metafísica do que há de mais precioso, do que há de mais sagrado em todas as ruelas, em todos os setores, em todos os meandros mais obscuros e até mesmo os meandros mais iluminados da realidade. Ela se torna um éctipo da própria humanidade e, acima de tudo, um éctipo de algo indizível. A poesia se torna, deste modo, crucial para a nossa existência, porque ela compete, ela se relaciona aos fundamentos mais básicos, primaciais e conspícuos da humanidade e do próprio cosmos. A partir destas pequenas indagações e referenciações, encerro este vídeo. É isso, espero que tenha
tem a possibilidade de suscitar algumas colocações e reflexões a médio ou a longo prazo.